Olá, graça e a paz, bom dia. Meu nome é Josimar Ricardo e nessa manhã, de terça-feira, feriado nacional, dia da independência, 7 de setembro, mais o nosso devocional Manhã com Deus. Hoje nesse dia, muitas pessoas desde ontem já estão falando muito sobre o Brasil, sobre a questão política, sobre a questão econômica, Então, assim, e hoje nessa manhã nós vamos iniciarmos falando a palavra de Deus para você começar o seu dia abençoado. E orar também pelas nossas autoridades, pelas pessoas que vivem nesse país, Porque o mais importante não é a nação, o mais importante é as pessoas. Deus tem compromisso com as pessoas, Então, assim, Jesus morreu por causa de mim, por causa de você. Amém? Por todas as nações da terra. Todas as nações o Senhor ama. O Senhor entregou a si mesmo na cruz para dar independência do mundo e ser dependente dele. Não existe vida sem Cristo. Não existe nação feliz sem o Senhor. Não faz sentido. Aqui em Salmo, de número 33, verso 12, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Jesus, seu Filho, é o Senhor. Essa nação é a nação bem-aventurada. Essa nação que é feliz. A nação que coloca Jesus no centro, Nós sabemos que a nossa nação ela é composta por milhares e milhares, de pessoas que professam sua fé cristã em Jesus Cristo. Porém, nós estamos no mundo. Só isso não é suficiente. O suficiente é levantar a bandeira mais alto do que a bandeira do Brasil. A bandeira de Cristo. A bandeira do Senhor. Todas as pessoas, quando vê a bandeira de Israel, sabem que foi Davi que levantou, dizendo: o Senhor é Deus. Nos seus escudos da época, de acordo com a história, estava aquele símbolo: o Senhor é o Deus da guerra. O Senhor é o Deus da vitória. Nós sabemos também que Israel, apesar de ser uma nação tão pequena, ficar tanto tempo sem ser conhecida como nação, como Estado, é um dos países mais ricos, mais tecnológicos, onde mais tem artistas, onde mais se desenvolve todas as áreas, ciência, tecnologia, saúde, indústria, Questão de fabricar coisas. Por que isso? Sabe por quê? O Senhor é o Deus daquela nação. Eles decidiram que não colocaria mais ídolos naquela nação depois do cativeiro babilônico. Eles notaram e foram curados e souberam que só o Senhor é Deus, como os dias de Elias. Que Elias fez ali, naquele monte, o desafio para ver qual que era o Deus. E o Deus de Israel é Deus. Então, queridos, nós como cidadãos, brasileiros, dessa nação, devemos orar. Devemos fazer nosso papel de cidadão, requerer, correr atrás, votar, correr atrás dos ideais sociais, coletivos, não individuais,
porque desde a história do Brasil, o que mais acontece a nossa nação foi colonizada por pessoas que vieram com uma mentalidade de explorar, independente de quem estivesse aqui, né? Aqui já havia pessoas, já havia os indígenas e foram explorados. Então, um povo que veio para explorar. E passar dos anos, a colonização, até a dependência, depois da dependência, a mentalidade de muitos, não todos, não vou generalizar, a mentalidade deles, que também é de explorar o povo, as suas riquezas, os seus bens. E não é isso que Cristo ensina na sua palavra. O Senhor, Ele ensinou a servir. O Senhor Jesus ensinou que o mais importante não é o cargo político, não é a posição. Jesus ensinou que quem quer ser o maior é o que sirva mais. Não é o que está no controle, aparentemente, da posição, né? Então, nessa manhã do dia da independência, seja independente do homem e dependente de Cristo, porque foi para isso que Ele nos libertou. Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetei de novo ao jugo de escravidão. Você não é escravo do Estado, você não é escravo da política, você não é escravo do presidente, você não é escravo da nação. O Senhor te libertou. O Senhor te libertou do pecado, o Senhor te libertou das mãos de Satanás. Só você crer e aceitar Jesus como único e Salvador. Aí você pode dizer: Josimar, mas nós possamos passar por situações desse período difícil por causa política, por causa do partido A ou B. Isso pode acontecer, sim, claro, pode acontecer. Devemos exercer nosso papel de cidadania. Mas você já viu a história da igreja? Quantas perseguições, tantos momentos difíceis. Você viu a história de Pedro, de Paulo, homens que foram chicoteados por causa do evangelho, por causa do Estado que não queria aceitar, por causa do sistema religioso. Você viu que Paulo foi parar numa cadeia. Homens e mulheres foram executados por causa do evangelho, seus apóstolos de Jesus. Depois, na história seguinte da igreja, onde o Estado de Roma não aceitou os cristãos, onde teve perseguição também religiosa, mas o evangelho nunca parou. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo, ele está livre. Mesmo que a morte tente o cercar de todos os lados, ele é livre. Ele é livre da lei do medo, do pecado, das ameaças que surgem. Sabe por quê? Porque no seu DNA, na sua essência, ele sabe que o Senhor está no controle da sua vida. Está no controle da sua família, da sua casa. E que mesmo que ocorra tudo de ruim, a palavra de Deus vem nos declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você pretende alguma coisa para o Brasil, se você que me está me ouvindo deseja alguma coisa para a sua família, dobre os seus joelhos, ore em amor. Ore para que dia após dia possa se levantar Davis, homens segundo o coração de Deus para a nação. Só é possível ter uma melhora com alguém, cada dia mais em todos os setores que exigem influência, homens e mulheres de Deus verdadeiramente. Homens que não estão buscando os seus próprios interesses. Você sabia qual era o sonho de Davi? Era de se tornar um soldado para defender, defender a sua nação. Esse era o desejo dele, ele era pastor de ovelhas. E ele via os seus irmãos, que eram mais fortes, mais robustos e que tinham perfil para ser soldado. Porém, ele era pequeno, mais franzino e cuidava dos pastores
das ovelhas do seu pai, ele era pastor. Porém, um certo dia, Deus colocou um gigante em toda a nação. E pela fé, ele derrubou aquele gigante, venceu aquele gigante. E o Senhor colocou ele como general de guerra naquele estado, naquele país, daquela época. Passar dos tempos, ele sentou no trono, porque as suas intenções era lutar pelos perdidos, lutar por aquela nação que estava escrava dos filisteus. Então, se você tem desejo dessa nação mudar, ore. Pode ser você que pode ser o revolucionário da sua cidade, do seu estado, mas depende muito de qual é os meus interesses. Porque Deus, a palavra de Deus diz que encontrei um homem segundo o meu coração. Deus está procurando. A palavra de Deus declara que Deus procura os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos encontrar como verdadeiros adoradores em todas as áreas da sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ministração, aperta aí o joinha. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe com as pessoas que você ama. Amém? Eita, glória, vamos orar pelo Brasil, pela nossa nação, por nós, pelas nossas casas. E sabendo que Cristo nos libertou, nos trouxe, livrou-nos da dependência do mundo e nos colocou dependente do seu amor. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã nós te louvamos, agradecidos por esse dia, onde houve um marco da nação de estar, Papai amado, uma nação dependente. Era uma nação, Papai amado, que estava ali, Pai, debaixo da direção de Portugal e conseguiu essa liberdade. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa trazer a liberdade agora, Pai, de si mesmo, do eu, do centralismo, e que a nação brasileira seja dependente do Senhor. Que ela seja livre, Pai, da corrupção, seja livre das mentiras, que seja livre, Pai, dos homens maus, corruptos, que desejam dirigir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres segundo o teu coração em todas as áreas, Pai, da infraestrutura do nosso país, todas as bases, Papai amado. Que possa haver, em nome de Jesus, homens e mulheres segundo o teu Espírito. Assim eu oro, Pai, e abençoo cada um que me ouve, as suas casas, seus lares. Que a bênção do Senhor possa alcançá-los, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, um ótimo feriado, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e a paz.